Olá, aqui é a professora aspirante Milene. Nós vamos começar neste segundo trimestre com algumas noções sobre os verbos. Pensa aí, afinal, o que são os verbos? Todos nós já ouvimos falar sobre verbos. Todos nós já temos alguma classificação sobre verbos em nossa mente. Nós falamos utilizando verbos, nós escrevemos utilizando verbos, nós lemos muitos verbos. Os verbos são classes gramaticais, é uma classe gramatical muito importante na língua portuguesa, assim como em outras línguas. Os verbos, eles representam ações, eles exprimem sentimentos, exprimem um estado, são palavras. É uma classe gramatical que é capaz de expressar todas essas características que eu disse para vocês: ações, sentimentos, estados, fenômenos. Então, os verbos estão amplamente presentes em nossa língua portuguesa. Vejam só esse exemplo. A jovem andava pela casa. Aí, em verde, nós temos o verbo destacado, o verbo andar. A jovem andava pela casa. Então, a jovem está realizando uma ação, que é a ação de andar pela casa. Essa ação, pelo nosso conhecimento linguístico que nós temos, é uma ação que já ocorreu, não está presente no tempo, não é presente no tempo presente, né? É uma ação já concluída e é uma ação, e esse verbo representa então uma ação, né? É um verbo de ação, o verbo andar. No segundo exemplo, eu tenho a seguinte sentença: o aluno andou doente. Em andou doente, diferentemente da primeira sentença, ele não representa uma ação. Esse andou doente representa um estado. Eu quero dizer que o aluno estava doente, que ele ficou doente, né? Ele não andou pela casa e estava doente. Não é essa a ideia. Aqui a ideia é de um estado, né? O estado, uma condição desse aluno. E eu tenho também, ontem ventou por aqui. Tem aí meu verbo destacado, o meu verbo ventou, né? Que é o verbo ventar, que representa, neste exemplo, um fenômeno da natureza, assim como chover, assim como nevar. Então, são verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, aqui eu tenho os 3 exemplos prototípicos de verbos, né? O verbo que indica ação, o verbo que indica estado e um verbo que indica fenômeno. Os verbos podem ser divididos em 3 grandes categorias. De primeira categoria são os verbos terminados em AR, em ar, como plantar, rezar, amar, falar. Os verbos de segunda categoria são os terminados em er ou em or, como vender, comer, pôr. E os verbos de terceira categoria são os verbos terminados em ir, em ir, como dividir, dormir, repartir. Todos os verbos da língua portuguesa pertencem a uma dessas categorias. Pense em algum verbo. Vocês vão ver que eles se encaixam em alguma dessas 3 categorias, também chamadas de conjugação. Verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação envolvem todos os verbos terminados em AR, o de segunda conjugação, todos os verbos terminados em ER, e os de terceira conjugação, todos os verbos terminados em ir. Os verbos pertencem a uma classe de palavras variáveis, ou seja, eles sofrem modificações para expressar informações sobre o modo, sobre o tempo, sobre a pessoa e sobre o número. Tais modificações são chamadas de flexões verbais. Lembre-se que outros elementos também pertencem à classe de elementos variáveis, como substantivos, adjetivos. São aquelas palavras que vão concordar, que vão se encaixar em outras palavras. Por serem uma classe de palavras variáveis, então, os verbos vão sofrer modificações. E essas modificações podem dizer respeito em relação ao modo, ao tempo, à pessoa e ao número. Nós vamos ver cada uma dessas informações a partir de agora. Anotem aí, quando os verbos sofrem modificações,
disse que eles foram conjugados. Então, verbos conjugados são aqueles que sofrem modificações em relação à sua forma original. Olha lá, cantar. Cantar é o infinitivo do verbo cantar, a sua forma, sem conjugação. Cantarei, por outro lado, é a forma conjugada do verbo cantar, ok? O primeiro aspecto que nós vamos analisar é em relação à pessoa ou ao número. Nós sabemos que na língua portuguesa nós temos a primeira pessoa do plural, a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Lembrem, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os verbos, então, vão sofrer modificações em decorrência da pessoa ou do número do discurso. Se sou eu quem canta, a minha conjugação verbal vai se tornar, no presente do indicativo, eu canto. Se somos nós cantamos. Se é ele canta. Então, a primeira característica que faz com que os verbos sofram algumas modificações é em relação à pessoa ou ao número do discurso, ok?